Olá pessoal, vamos a mais uma resolução da banca Legatos, questão de número 21. Vamos então à leitura da questão. O número 0,1474747 e infinitamente pode ser transformado na forma A sobre B, ou seja, numa fração, com A e B primos entre si. Qual o valor de B menos A? Já conseguimos perceber pela leitura da questão que o conteúdo que envolve esta questão é fração geratrix e que contempla dízimas periódicas compostas e não compostas. Neste caso específico, a dízima citada é uma dízima periódica composta. Ela recebe este nome porque após a vírgula há um número, no caso específico o 1, que não se repete, e após o 1 o processo de repetição começa. 47, 47, 47. Tendo estas informações, a nossa missão é descobrir a fração que gera, que dá origem a esta dízima. Vamos lá então. O que devemos fazer primeiro é chamar essa dízima de x. X igual exatamente a dízima citada acima. Uma vez chamado a dízima periódica de x, e gerado então uma equação com uma variável só, o x, é importante que saibamos o seguinte: em qualquer equação, se multiplicarmos o primeiro membro por um número e simultaneamente o segundo membro pelo mesmo número, será mantido as proporcionalidades desta primeira equação na próxima gerada pela multiplicação. Então veja o seguinte: para encontrar de forma fácil a geratriz de uma dízima periódica, é importante que a vírgula esteja ligeiramente antes do processo de repetição, ou seja, que ela esteja nessa posição. E observamos que está aqui. Então faremos um processo para conseguir fazer a correção dessa vírgula. Dá um jeito de trazer ela para cá. Para isso, multiplicaremos esta equação por um número. E é importante que esse número seja 10. Alguém pode perguntar, por que o número 10? Porque a única coisa que ocorrerá ao multiplicar o número 10 por um número decimal é que a vírgula será deslocada uma casa para a direita, ou seja, ela dará um salto desta posição para esta posição. Esse é o primeiro quesito, o primeiro passo. Sabendo disso, é importante que o número a ser multiplicado, no caso específico 10, seja multiplicado por cada um dos membros, portanto, por essa dízima, assim como pela primeira parte, no caso o primeiro membro, o x. Então vamos lá. 10 vezes x, 10x. 10 vezes a dízima, a única coisa que ocorrerá é que a vírgula dará um salto para cá. Então vamos lá. 1, vírgula. Temos então o que ocorre ao multiplicarmos essa equação pelo número 10. E observamos que a vírgula foi corrigida para a posição devida, a posição que desejamos, e estar mantido a proporcionalidade da equação. Agora temos uma equação mantida as proporcionalidades da primeira, porém com a segunda parte contendo o mesmo padrão de uma dízima periódica simples, ou seja, em que a vírgula está ligeiramente antes do processo de repetição. E para essa situação fica fácil resolver. Observaremos quantos algarismos, quantos dígitos se repetem. Da seguinte forma, observe que o 4 e o 7 são dois dígitos que estão se repetindo. Aparecem aqui, logo aparecem de novo, e depois aparecem de novo, e continua esse processo. Devemos então multiplicar agora esta equação pelo número 100. E alguém pode perguntar, por que o número 100 deve ser multiplicado? Porque há dois dígitos no processo de repetição, 4 e 7. Se fosse três dígitos que se repetisse, multiplicaríamos por 1000. Se fosse apenas um dígito que se repetisse, multiplicaríamos por 10. E observe a diferença. O primeiro 10 multiplicado foi apenas para a correção do número 1, que não se repete no processo.
O segundo número a ser multiplicado, no caso 100, ele vem devido ao processo de repetição. Vamos lá então. 100 vezes a segunda parte e 100 também vezes a primeira parte. Dessa vez colocaremos o resultado da multiplicação já na parte superior, pois faremos uma subtração em seguida. Então vamos lá. 100 vezes 10x, 1000x. 100 vezes a segunda parte. Na primeira multiplicação, a vírgula viajou uma casa só, porque foi multiplicado por 10. Aqui será duas casas. Então vamos lá. Ao multiplicar 100 por essa dízima, ocorrerá o seguinte: 147,4747. E lembrando que é uma dízima periódica infinita, então podemos tranquilamente fazer mais uma repetição para igualar as casas. Temos então três equações, onde trabalharemos apenas com essas duas. E as duas está mantido as devidas proporções com a primeira. Vamos lá então fazer uma subtração. Temos então o seguinte: 1000x menos 10x, 990x, igual... E observe que temos duas dízimas, então tudo após a vírgula, observe que é igual. 7 menos 7, 0, 4 menos 4, 0, 7 menos 7, 0, e até chegar na vírgula, tudo após ela dará 0. Portanto, eu nem repetirei. Tudo que está após a vírgula será anulado, restando apenas à esquerda da vírgula 147 menos 1, restando 146. Temos uma equação simples agora com uma variável, onde iremos isolar este x. X igual a 146 sobre o coeficiente de x, que é 990. Ele está multiplicando x. Então, se muda de membro, ele vai com a operação inversa. Portanto, vai dividindo. Já temos aqui a fração gera3, que dá origem a esta dízima periódica. Porém, não é a resposta final ainda. O autor nos relatou na questão que esta dízima periódica pode ser representada na forma de fração. E está aqui na forma de fração. 146 dividido para 990. Ele nos deu mais uma informação, que A e B são primos entre si. E estes dois números, 146 e 990, não são primos entre si, porque há mais de um divisor comum entre eles. Para isso, iremos simplificar, para encontrarmos então uma fração irredutível. Como os dois são pares, é possível simplificar tranquilo por 2. Temos então 146 dividido para 2, 73. E 990 dividido para 2, 495. Podemos observar agora que esses dois números, 73 e 495, são primos entre si, pois há um único divisor comum entre eles, o 1. Podemos então perceber, pelo que a questão nos relatou, que o 73 se refere a A, ou seja, a parte de cima, o numerador da fração, e o 495 se refere a B, o denominador da fração. E como resposta, o autor quer que calculemos a diferença entre B, ou seja, o número de baixo do denominador, menos A, o numerador. Vamos lá então. 495 menos 73. 5 menos 3, 2. 9 menos 7, 2, restando 4. E temos então que 422 é a exata resposta. E ao olharmos para as alternativas, observamos que A é a resposta correta. 422. É isso aí, pessoal. Espero então ter ajudado. Peço que vocês se inscrevam no canal para me motivar a fazer mais resoluções e estar postando aqui para vocês. Boa sorte, bons estudos a todos!